Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, Boa bem-vindas. noite. Agora que estamos aqui, vamos dar início aqui à aula aberta. Essa é um movimento, essa aula aberta do curso em Containers, conceitos, exemplos e aplicações. E o tema da aula aberta de hoje vai ser o projeto de um laboratório para pesquisas em containers com a professora e arquiteta Maria José de Mello. Meu nome é Marcelo Bezerra, sou professor da PUC no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, no qual atualmente estou na coordenação de graduação e também coordeno alguns cursos de educação continuada aqui na PUC, na área de arquitetura. Alguns avisos iniciais: essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada nas redes sociais da PUC. Terá direito à declaração de participação o aluno que estiver com inscrição confirmada no evento e presente na sala de aula. Para confirmação e recebimento da declaração, o participante deve renomear com seu nome e sobrenome o dispositivo de acesso na aula, para que possamos identificá-los, e será a forma de registrar a presença. Como vocês receberam no material, essa aula aberta é um oferecimento do curso de extensão Containers, conceitos e exemplos e aplicações. E antes de passar a palavra a Maria José, deixar claro que quem quiser fazer perguntas, fique à vontade de registrá-las pelo chat, pode ser no geral ou direcionado para mim, tá bom? Então, desejando um excelente evento para todos nós, passando então passo a palavra a Maria José. Maria José, está contigo. Obrigada, Marcelo. Boa noite a todo mundo. Eu acho que algumas pessoas já conhecem alguns projetos em container e a gente vai apresentar hoje um diferente, né? É um mais recente. E eu quero que, se vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, não tem problema, pode interromper, chamar a gente agora no meio da palestra, porque isso até ajuda a ser mais didático na apresentação. Obrigada, Marcelo. Pode botar aí para mim? A gente sempre vai falar que a arquitetura em container tem muito a ver com sustentabilidade, né? E agora falam tanto em projetos sustentáveis, certificações, e a gente tem que passar um pouquinho lá atrás para saber de onde veio essa origem de projetos em container, arquitetura modular, e dizer que ela também é uma arquitetura sustentável. Pode passar, por favor. Bom, só para me apresentar melhor, eu sou arquiteta há 30 anos, eu tenho uma passagem pela Secretaria de Educação desde o Estado, São Gonçalo, Duque de Caxias, e assim fui pegando o amor por prédios educacionais. Em 2010, a gente faz um projeto que é uma escola certificada, é uma escola que a gente pretendia que fosse certificada LEED, e foi. Em 2011 sai a certificação LEED, e essa escola foi a primeira escola sustentável da América Latina com o selo LEED, e não só porque é a primeira escola, mas também ela é pública. Então, muito poucas pessoas sabem que esse projeto fica no Rio. Pode passar, Marcelo, por favor. Fica no Rio. Ela está construída há 10 anos, e a gente já está falando sobre ciclo de vida de materiais. Por exemplo, tenho duas chamadas para esse projeto bem legais, que um é o Telhado Verde, que está há 10 anos lá na escola e até hoje está vivo, não teve nenhum problema até então. Todo mundo que fala do Telhado Verde diz que às vezes ele dá problemas. O nosso é uma escola pública e está lá pronto até hoje, está funcionando. E uma coisa muito legal que a gente vai apresentar mais no fim do ano é que dessa escola a gente tem 100% lâmpada LED. E a curiosidade da escola é que em 10 anos a gente não trocou nenhuma lâmpada LED. Isso é muito importante, principalmente falando em manutenção, escola e escola pública, né? Então, a nossa pegada sustentável vem já dessa época. Pode passar, Marcelo. A gente vai falar hoje da ICOR, que é um prédio de laboratórios que a gente está fazendo agora para a UF. É um projeto que está saindo agora, nesse exato momento, ainda está em construção.
Pode passar. Mas a gente tem que olhar de novo mais um pouquinho para trás para falar de onde veio a nossa experiência com o projeto em container, né? Nós fizemos um prédio o projeto em 2012, mas ele foi executado em 2015, com 8 containers 40 pés, né? 4 embaixo, 4 em cima. Esse é o case que a gente apresenta no curso, na PUC, né? Ele tem 220 metros quadrados de construção e, na época, foi uma PPP, com uma escola também, né? Foi uma parceria público-privada com a Petrobras. E, na verdade, esse prédio teve um investimento naquela época de 1 milhão para a execução do projeto com o curso, né? Com todo o valor de imobiliário, carro, o próprio andar do projeto foi patrocinado por esse investimento. Pode passar, por favor. Aí a obra. Aí, mais na frente, foi no dia da inauguração, ele executado. A gente pretendia, na época, certificar também esse prédio em container, a gente tentou o referencial Casa, mas como o projeto era tão inovador para a época, em ser em container, não tinha uma certificação própria para uma construção em container. E a pegada desse prédio é mostrar, principalmente para alunos de rede pública, né, porque isso aqui foi feito por uma ONG, a Onda Verde, como funciona um prédio sustentável, como é que é uma casa sustentável, e todas as ações que a gente podia prever num prédio com essa pegada sustentável. Esse prédio foi executado na época com telhado verde, parede verde, reuso de água da chuva, biodigestor. O próprio container sendo reusado já é uma pegada muito boa para a certificação. Pode passar, por favor. Esse é o nosso prédio da ICOR, essa é a última versão. Vocês vão ver que a gente já passou por umas 4 ou 5 versões. O que a UF pretende fazer com esse tipo de projeto? São laboratórios que vão ser implantados ao lado de alguns rios em Maricá. Essa sede da UF é em Maricá. E o que eles vão fazer? São laboratórios de análise da água, de rios, lagoas e das margens, né? Onde eles vão fazer uma análise da água e tem um tratamento que no finalzinho eu vou mostrar eles estão criando em laboratório umas bolinhas de barro, até mud balls, né? Que são umas bolinhas pequenininhas que tem uma bactéria que é do bem, que são probióticos. Eu estou aprendendo até para falar sobre isso. E elas são jogadas assim em torno de 2.000, 3.000 bolinhas em cada área de sinistro, né, onde tem a maior concentração de poluição, e essas bolinhas vão se derretendo, essa bactéria se dissolve na água e ela vai fazendo uma recuperação lenta e biologicamente correta para a região. É um projeto muito legal, a pegada é sustentável, é para ser em container, porque eles pretendem, esse está sendo um protótipo, mas eles estão pretendendo fazer mais, e a gente mostra que são 4 containers de 40 pés, né, de 12 metros por 2,44. Ele está sendo construído hoje no centro de Maricá. Como eu falei, são 4, são só 120 metros quadrados. Vou mostrar a planta para vocês mais na frente. Também é uma parceria público-privada. Também tem uma fundação transformando esse prédio em um prédio replicável, né? E, por ser em container, a gente está criando um modelo onde a gente vai projetar para fazê-lo de uma maneira com um pavimento, 2 pavimentos, vocês vão ver mais adiante. A gente sempre põe uma inovação de projeto, né? E o próprio projeto é uma inovação, né? É o tratamento de água em loco, quer dizer, eles estão tratando, inclusive, a água de uso deles, desse prédio, vão ser drenadas por umas valetas de tratamento para depois ir para um biodigestor, para depois ir para a calha do rio. A gente está do lado do rio. Pode passar, Marcelo. Só chamando a atenção, mas volta mais umzinho lá, por favor. Esse projeto está sendo executado desde outubro de 2019.
mas por causa da pandemia a gente parou em 2020. 2021 a gente achou até que não ia conseguir no início, e aí começou agora em maio. Então, pode passar. Bom, o projeto da ICOR, como a gente comentou, é um projeto para ser replicável, mas o que a gente sempre chama atenção nesse tipo de obra é o quanto a gente está fazendo de interferência dentro do terreno, né? Essa foto aí é de segunda-feira, fui eu que tirei, e ela é uma obra muito limpa, né? Ela tem muito pouco resíduo. A gente vai mostrar bastante fotos internas e externas, mas isso é legal de mostrar numa época, principalmente numa pegada onde a gente está com os laboratórios focados em água, né? E a gente está entrando agora numa crise hídrica também, né? Então, eu acho que isso aí está indo bem de acordo com a época. Pode ir, Marcelo. Só de curiosidade, Maria José, esse daqui é um já implantado e esse é um em execução, Não, é isso? não, eu achei, tá bem legal essa maquete, né? Mas isso aqui é uma maquete Ah, tá a eletrônica, tá? maquete ali, tá. Uma maquete eletrônica. Vocês vão ver que ele nasceu branco, passou pela cor verde, agora é azul, porque a própria Icor está ganhando corpo, né? Eles agora estão entrando numa marca, né? Uma logomarca para esse tipo de estudo. Então, a gente vai ter que pintar de azul depois. Mas se a gente vai passando pelo projeto, vocês vão enxergando melhor. Pode passar. Isso aqui é uma curiosidade, né? A gente chama sempre atenção, isso aqui a gente fala sempre em aula, que tem diferença um container de aço Cortem, né? Que a gente chama de container marítimo, que ele tem esses corrugados, ele é de chapa de aço, ele não é desmontável, ele é fixo. A gente chama muito atenção porque, às vezes, a pessoa que está entrando para fazer o curso ainda tem a confusão e às vezes olha para um módulo, pode passar, um módulo habitável, achando que também é um container e é com isso que a gente constrói. Por que é tão importante comentar sobre isso? Porque toda vez que a gente fala em obras em containers, tem sempre um que fala assim, mas isso aí não é o material que foi feito, o ninho do urubu, que pegou fogo. Esse é o módulo de EPS, né? Ele é desmontável, ele não é habitável, ele, apesar de ter um nome chamado módulo habitável comercial de EPS, ele é só para feiras, eventos que você vai montar e desmontar e que não vai durar, não vai ficar no local. Então, é importante falar sobre isso. E esse tipo de material, sim, ele pode pegar fogo, sim, e não foi feito para pessoas dormirem no local. Já o container marítimo, que é o... Volta um slide, por favor. Ele é em aço Cortem, ele foi projetado para ser içado essas bolinhas, esses buraquinhos, são os ilhoses, né? Eles içados, eles aguentam até 30 toneladas de peso, eles não se desmontam, eles caem na água, tem uma estanqueidade de até 6 horas sem entrar água. Ele foi feito para o mar, ele aguenta a maresia, ele aguenta o transporte marítimo, aéreo. Então, ele é totalmente diferente do que a gente chama módulo habitacional. Pode uma passar. Pergunta aqui no chat é: o que é aquela ferrugem? A pergunta é direcionada à ferrugem, se a ferrugem é um problema ou não. Não, a gente chama, inclusive o aço Cortem é chamado de aço patinável. Essa corrosão ela é de proteção desse aço. Então, ele é de propósito, ele corrói mesmo. Ele tem uma capa de proteção que é patinável, que é aquela pintura meio corrosiva, né? Que tem a sensação de ferrugem. Essa é a proteção do container, e eu gosto muito dos projetos que têm a pegada do container, que a gente chama de vintage, natural. Eles são avermelhados, algumas marcas são azuis, amarelos. Eles são assim, eles são para ter esse ferrugem. Mas a gente faz um tratamento, a gente usa uma pintura diferente, a gente precisa fazer, como qualquer outra residência, tem que ter manutenção anual ou bianual de pintura, como uma estrutura metálica. Mas essa corrosão ela faz parte do material, ela faz parte da característica de vida, do ciclo de vida do container.
Ele, como material fabricado, qual é o tempo de garantia dele? Assim, o uso dele, qual é Sim, o tempo de vida? pelo IME e ITA, né? Porque o que acontece? Os primeiros módulos ainda não chegaram a 100 anos, né? E os módulos não, os containers, né? E a gente, pelo IME e ITA, eles fizeram agora um estudo de ciclo de vida do aço Cortem e pelo aço Cortem até 100 anos de vida. Só que o container, quando a gente usa para arquitetura, ele já foi descartado com 10 a 12 anos de uso, porque tem uma norma internacional. O container, na verdade, é uma caixa onde é transportado alguma coisa que tem um recibo, né, de compra e venda. É como uma caixa de sapatos. O que você compra é o que está dentro. Essa caixa ela fica viajando internacionalmente para cima e para baixo até de 10 a 12 anos, porque tem uma norma internacional que diz que quando ele chega a 10, 12 anos de vida, dependendo das avarias dele, né, ele tem que ser aposentado, porque aí o seguro da carga dele não é mais. Eles não aceitam um container com mais idade. Então, quando a gente usa o container em construção, ele já está descartado e ele já tem, no mínimo, 12 anos. Respondi? Sim, obrigado. Vamos passar, então, por favor. Bom, lá na aula a gente vai falar da origem, né, do container. Esse é o Malcolm, ele, na verdade, é um empresário que naquela época, na época de transportes modais, né, ele tinha em torno de 1.500 caminhões, ele era um grande empresário americano, e um dos maiores transtornos para ele era carregar os caminhões. Então, a gente descobre que ele pega toda a frota dele, ele pensa numa caixa, onde ele pode acoplar no caminhão dele, é por isso que eles nascem assim, tem uma norma de medida, né? É uma medida também americana, é pés, e aí ele cria essas caixas para facilitar a própria carga e descarga dele na hora de transportar. Então, a gente vai falar, lá no curso, a gente passa até pelas origens do container, né? Pode passar. Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta aqui do Fábio Luiz, ele pergunta sobre em relação ao calor e ao frio, a resistência do material. A gente vai falar sobre isso também lá no curso. A gente, nos nossos projetos, a gente trabalha com... todo projeto em container tem que ser pensado na envoltória, que é o que a gente chama de a parte externa da nossa caixa. É uma caixa de metal, tem razão em pensar nisso, mas nós não trabalhamos sem um isolamento térmico, que geralmente, nossos projetos pessoais, a gente sempre usa lã de PET, que é uma lã... É uma PET reciclada para seguir a pegada sustentável, mas a gente pode usar lã de rocha, lã de vidro, outros materiais que a gente isopor, dependendo do fim da sua obra, né? Com uma parede de drywall ou OSB, enfim. A gente tem que tratar a envoltória para que a gente tenha uma eficiência energética muito legal no prédio. E a gente tem. Nesse prédio lá da Onda Verde, a gente tem 8,5 graus de diferença externa para interna, só com tratamento da envoltória, ou seja, só com tratamento das paredes externas, sem janela aberta e sem nenhum equipamento ligado. E isso é comprovado, inclusive, com um termômetro no local. Pode passar. Bom, a gente vai falar também que isso vai de acordo com uma palavra, uma pegada que vai ter forte também agora, nos próximos anos, que chama-se logística reversa, que significa quem produziu tem que recolher, né? Deveria recolher o seu próprio material, entre aspas, descartado. E por que a gente comenta isso na aula, né? Porque esses containers eles são abandonados na alfândega, né? Em portos, aeroportos, quando eles chegam na época de serem aposentados. E o Brasil, eu já falei isso em 2 anos seguidos, 2020 não conta porque não tivemos aula, mas esses anos todos, desde o início do curso até hoje, não existe nenhuma lei
brasileira, né, nacional, que obrigue o país que está mandando a última carga nesse container que vai ser descartado para o Brasil, não existe uma lei que obrigue ele a pegar de volta e descartar no país dele. Então, o Brasil está virando um grande parque de containers usados e abandonados, agora nem tanto, depois de junho, julho, por causa do nosso agronegócio, que a gente está exportando muito. Então, ainda estão reutilizando isso internamente. Mas não existe uma norma internacional e nem nacional que obrigue o país de origem do container resgatá-lo na última viagem. Por isso que nós estamos um mar de containers aí pelos aeroportos, por algumas estradas, por alguns locais de portos, e isso significa que eles já chegaram ao ciclo de vida deles de mar, né? Aí eles agora vão ter uma segunda vida se tudo correr para esse lugar, é de uma arquitetura modular reutilizando esse material. Pode passar, Marcelo. Bom, também na aula a gente comenta, isso é bom falar, né, que existem diferenças de tamanhos, né, tanto de tamanhos por causa de cada fabricante, mas principalmente para quem faz arquitetura, para quem vai trabalhar com arquitetura, é no pé direito. Tem o dry, né, que é o container comercial, é o menor, ele tem 20 metros, ele tem 20 pés ou 40 pés, que significa 6 metros ou 12 metros, mas a diferença do dry para o high cube é o pé direito. A gente utiliza muito o high cube para construções de residências, prédios. O dry dá para fazer lanchonete, onde você não vai morar, você pode ter um pé direito menor, inclusive porque a gente aproveita um pouco do rebaixo, né, para fazer as instalações. Então, a gente tendo um pé direito maior, a gente consegue aproveitar melhor em residências. Pode passar. Aqui, a foto do prédio, do terreno da Ecor, né, que esse é um prédio um terreno da prefeitura. Esse muro aí de trás, ele é margem do rio, e do lado de cá, no lado direito, já estão os 4 contêineres no local. De uma foto para outra, a gente tem uma diferença aí em dias de construção de 15 a 20 dias. A gente não tem o dia certo por causa dos finais de semana, que a gente desconta. Então, a gente consegue fazer uma obra nesse porte em tão pouco tempo. Pode colocar, Marcelo, pode passar. Se eu estiver falando muito rápido, me avisa, Marcelo. Não, está ótimo, está perfeito. A gente coloca aqui, eu trouxe dessa vez a planta da Ecor, porque ela é bem interessante. A gente cria um pátio interno, onde, na verdade, é um prédio de sala de aula e laboratório, né, embaixo, no prédio, na fachada, né, que eu vou ter água, eu coloco todos os laboratórios e os banheiros embaixo, para facilitar o peso de água, né, para ser bem eficiente no consumo de água, e para também facilitar a execução e baratear o custo de execução. Então, eu tenho 2 laboratórios nas extremidades e 2 banheiros internos, porque, apesar de ser água de lagoa, de rio, existe a possibilidade de alguma coisa ser bactericida, ter alguma interferência do rio que possa ser danoso ao ser humano. Então, ali também tem um lugar, além do lava-óleos, tem um lugar também para tomar banho, caso seja algo tóxico, né? Do lado de cá, do lado de baixo, né, seriam 2 depósitos, onde um depósito é só de materiais molhados, que abre a porta do container para dentro do rio. Depois que a gente acabar o projeto, a gente vai quebrar o muro para usar o rio, né? A princípio, agora é para proteger o próprio prédio. E do lado esquerdo, tem um outro depósito que seria mais de equipamento deles, equipamentos que eles vão usar de mergulho, enfim, de coisas que eles vão usar no próprio rio. Esse prédio é totalmente acessível, isso é muito legal, porque a gente conseguiu botar um elevador aqui no meio, essa caixa que bem no eixo do prédio é um elevador,
e uma escada metálica que vai dar para o segundo pavimento, que a gente vai ver no próximo slide. Maria José, tem duas perguntas aqui que eu acho que eu podia te passar, até porque facilita de depois o chat corre aqui. A primeira é do Davi, ele pergunta qual o tempo de uso de um container depois que foi descartado da logística portuária para ser reutilizado em residências. Então, é o que eu comentei ainda há pouco. A gente até apresenta essa norma técnica para o pessoal do curso. O IMITA está apresentando um ciclo de vida para o aço cortem, para a própria construção da caixa de container de 100 anos. Porque existe uma possibilidade, houve uma possibilidade de fazer residências populares para eventos de catástrofe, como o Brumadinho, como houve em um tempo atrás, que todo mundo perdeu, de uma hora para outra, perde a casa. Então, houve a possibilidade de fazer residências, né, em container, porque poderia ser feito aos lotes e fazer muito rápido. Então, houve esse estudo do IME para até a Caixa Econômica aprovar essa compra, né, essa compra dessa casa. E aí apresentam essa norma, dizendo esse relatório, né, de duração do material do aço cortem. Então, a princípio, depois dos 12 anos que o contêiner já foi descartado do mar, né, do transporte marítimo ou do transporte modal, ela ainda vai durar mais 88 anos. Então, e uma construção comum, né, convencional, a gente tem, por norma, durar no mínimo 25 anos sem nenhuma interferência. Perfeito. O Fábio, ele pergunta a questão de quantos pavimentos, quantos andares. Eu tive um aluno no primeiro módulo, que ele era da Odebrecht, ele fez alguns prédios em container em Angola. Lá eles fazem até 18 pavimentos. Aqui no Brasil, como a gente não tem norma ainda, nenhuma lei proibindo a construção civil em relação a isso, é lógico que a gente tem que fazer um cálculo estrutural. Aqui no Brasil, a gente sabe, por norma de sobreposição, que se vocês passarem por áreas modais, vocês vão ver empilhamento um em cima do outro de até 6 a 8 pavimentos. E, às vezes, eles estão até com o material dentro. Então, colocando em linha longarina sobre longarina e sobrepondo um em cima do outro, você pode fazer de 6 a 8 pavimentos. Aqui no Brasil, sendo que lá fora já passaram desse número aí. Aí a gente sugere fazer de módulos em módulos, né? Por exemplo, faz 4 sobrepostos, faz uma estrutura metálica. Bota mais 4, bota mais uma estrutura metálica. A gente intercala com estrutura metálica, mas tem que botar isso no papel para ver se esse valor não torna a obra irreal, né? Ou de uma maneira sobrecarregada em valor de orçamento. Perfeito. Só lembrando, na verdade, você comentou, ano passado a gente teve uma turma assim, que foi a primeira online. Lembra? Até teve aquele pessoal de Maricata, coisa. Foi antes da foi logo Covid. Depois. Já... A Thaís Andrade, ela dá boa noite, Thaís. Ela pergunta se é necessário fazer alguma pintura de impermeabilização para deixá-la o tempo. E qual seria o período de manutenção de uma pintura para outra? Olha, os contêineres eles já ficam ao tempo, né, expostos, porque eles têm uma pequena curvatura e umas ondulações. Aquilo é de propósito para a água não ficar parada ali, ela escoar, e essa pintura que é a marítima, ela dura o tempo que vai durar a vida útil desse contêiner em transporte. Quando a gente usa em arquitetura, geralmente a gente opta muito pelo telhado por 2 motivos. Como a gente falou, a gente faz o tratamento da envoltória. Então, quando eu coloco um telhado, eu não estou só pensando na água, né? Eu também estou fazendo um colchão de ar
que faz o isolamento térmico do topo do container para a construção. Mas a gente pode tratar o container com telhado verde, fazer a impermeabilização. A gente gosta muito da pintura da Hidronorte, que é o telhado branco, ele faz uma proteção muito boa, é um material caro, mas compensa. E não é necessário, não é estritamente necessário que se coloque, assim, não é obrigatório colocar telhado. O telhado, para a gente, dá uma bossa e dá mais uma garantia. Quando você entrega um projeto em container para um cliente, a gente está sugerindo, e a gente está fazendo isso, é criar um manual do proprietário, como o manual do proprietário do carro. O cliente não pode sair furando o teto, fazendo o que ele quer, sem uma orientação, porque se tiver um furo no teto, claro que a água vai entrar. E a gente tem situações do próprio cliente, às vezes pensar numa luminária, e ele precisa saber o que ele vai poder fazer e o que ele não vai poder fazer. Não sei se eu respondi toda a pergunta Não, perfeito. Qualquer coisa, Thaís. Thaís. Pode colocar, quer dizer, pessoal, podem colocar as dúvidas aí no chat, as perguntas, tá? Que a gente vai respondendo aqui durante a... Eu vou passando para a Maria José e ela vai respondendo. Esse segundo pavimento aí, no caso da gente lá no prédio, é tudo seco, né? Quer dizer, seco no sentido de não ter banheiro, banheiro estão no térreo. A gente só tem os laboratórios em cima do prédio onde tem água, né? Que embaixo é de propósito, a gente no corte anterior, não sei se vocês viram que aparecem as caixas d'água, a gente lá seria muito bom se tivesse um castelo d'água para não ter aquele cocorútil, né, no prédio, mas a gente tirou partido disso, mas por isso que a gente concentra a água o melhor possível num lugar só, para que a gente faça um tratamento fazendo parte da arquitetura, mas não deixando de pensar na eficiência hídrica, né? Porque não adianta eu botar todos os metais eficientes e ter que botar um pressurizador para dar peso na água. Aí eu estou gastando luz e água. Não tem muito sentido botar pressurizador, você deixa de gastar. A água realmente sai com a sensação de ser mais forte e usando menos volume de água, mas, em compensação, está gastando energia. Então, não tem nada de sustentável nisso. A gente pensa no prédio no todo. Eu costumo falar na aula que a gente gasta muito tempo nos projetos, mas muito tempo mesmo. Vocês vão ver que tem um monte de maquete eletrônica, porque é no projeto que a gente raciocina até os recortes de cada fachada. Se você não fizer isso, é uma das coisas que a arquitetura em container tem que se lembrar, um corte mal feito pode ser uma perda de um material à toa. E depois soldar, fica uma coisa mal feita, até dá para fazer, mas não fica uma coisa bacana. Então, quando você pensa em água no prédio em container, você tem que tentar fazer o melhor caminho possível, juntar tudo num ponto só para facilitar a execução, para baratear o custo e aumentar a eficiência hídrica. Do outro lado, só para comentar, a gente, como é um prédio, a função do prédio é ensinar a fazer os moodballs, né? Não é um prédio de aula, é um prédio de laboratório e é onde eles aprendem fazendo. Então, essas salas são meio pequenas mesmo, são pequenas turmas, porque, ao que eu entendi da UF, eles vão criar pequenos grupos e vão distribuir por Maricá. Pode passar. Aproveitando aqui, o Fernando Coelho ele pergunta como saber se o container não transportou produtos tóxicos. A gente comenta sobre isso, não tem essa obrigação, as empresas não são obrigadas porque ainda não tem uma lei, mas existe uma coisa chamada laudo de rastreabilidade,
e que você descobre, é como você pegar o chassi do teu carro, né? Você tem um número lá. O container tem uma plaquinha que tem um número, com a data de nascimento desse container, onde ele foi fabricado. E por aquele número, em alfândega, eles sabem aonde esse container passou e o que ele transportou. As empresas que vendem container, que faz obra em container, elas não são obrigadas a te entregar isso. Mas existe esse documento e a gente até apresenta isso em aula. Podemos? Então, esse prédio nasceu para ser embaixo. Alguns tanques, né, que eram esses tanques aí são cisternas de 5.000 litros, nada demais, da Forte Leve mesmo, onde eles teriam as bactérias sendo produzidas do outro lado, do outro prédio, né, embaixo. Eles iam continuar com os depósitos, porque o depósito tem que ser ali mesmo, porque é material de mergulho, é material que eles têm umas estantes, que vocês vão ver numa foto lá na frente, onde eles colocam as bolinhas para secar, e em cima iam ser as salas de aula e os laboratórios. Na hora que a gente fez o orçamento, isso ficou muito caro. Pode passar, muito caro para a verba que eles tinham. Lembra que a gente tinha em torno de 500 mil, né? Executado, pronto, entregue. Aí, o que acontece? A gente descobriu que era a estrutura... Volta uma foto, por favor. Essa estrutura aqui, que a gente chama de estrutura exoestrutura, né? Esses pilares marrons são estruturas de metal. Então, ficava mais caro eu fazer essa estrutura de metal. Pode passar, Marcelo, por favor. Do que colocar um container e ainda reaproveitar. E foi nessa hora que aí apareceram os laboratórios embaixo e os banheiros. Que, na verdade, a gente, dentro de um depósito, ia usar uma parte para fazer um banheiro só unissex para todo mundo, né? Pode passar. Só que na hora que a gente... A Tereza, ela está perguntando quanto tempo, qual foi o tempo de desenvolvimento do projeto? Quase um ano. Mas, assim, não foi porque a gente quis, nem porque eles quiseram. Porque o projeto é tão novo para eles, para a UF, que eles não sabiam dar para a gente o que era o organograma do projeto. Como é que... Eles não sabiam o que eles precisavam, quantos laboratórios iam precisar, quantas pessoas iam trabalhar, o que eles precisavam ter, o que eles... Não, por exemplo, os banheiros, a gente colocou no final um para cada sexo, né? São dois de uso com chuveiro. No início ia ter um chuveiro do lado de fora e só um lavabo, para tentar baratear custo. Lembrando que isso é um prédio que está sendo bancado por uma fundação, então eles tinham que baixar o custo. Acabou que demoramos mais em entender como é que funcionava o prédio do que propriamente dito o projeto, né? Pode passar. E do custo, que aí a gente tira, põe, aí vocês vão ver mais uma foto. Pode passar mais um, Marcelo. Aí ficou muito caro. A gente já estava começando na época da pandemia. Não, vamos reduzir, que não vai dar. Aí eles só deixaram os laboratórios e os banheiros e os depósitos. Só que... e os tanques, eu não sei se vocês estão vendo no lado direito, eles botaram aqui no meio do pátio, tá vendo? Porque o que começou a ficar caro para a gente foi o elevador. Só que não dava para ser, era um espaço muito pequeno para o que eles pretendiam. Pode passar, Marcelo. Então, a gente voltou àquela versão anterior, né? E aí a gente só tirou... isso só em planta que vocês vão enxergar melhor, mas a gente reduziu muitas das plataformas em torno. Tinha uma plataforma em toda a volta do pátio, contornando as salas. Mas isso é caro, porque é estrutura metálica com chapa de aço, né? Então, a gente tirou essas passarelas, concentrou as portas, e, nesse caso aqui, as portas, no segundo pavimento, as salas, eles disseram que não era problema, elas passam uma pela outra,
mas aí a gente ajustou o preço para caber no orçamento que eles tinham. Do lado direito, já é o container chegando na cor que a gente tinha projetado no início. Lembra que eu falei que é azul agora? Já estava chegando com a que a gente chama de queimado na cor, né? A gente já chegou na cor verde, que seria o verde, e essa é a entrega noturna. É uma coisa que a gente chama atenção. Como é Maricá e nossos contêineres saem daqui, para entregar lá, a gente não pode passar pela ponte durante o dia. Então, isso também tem que ser pensado na logística, né? A gente teve que projetar a entrega toda para ser à noite. Toda a entrega foi noturna. Pode passar. Aí a gente vai falar também muito lá no nosso curso. Aqui a gente tinha um problema sério para a gente, né? A manobra do container. Esse container da direita, ele está a 1,5 metro do muro do vizinho. Então, a gente tem que começar sempre pelo pior para depois passar para frente, né? Então, a gente, lá na obra, eu chamo a atenção que a gente só teve uma interferência para o radier, que é onde a gente fez um apoio, a gente fez uma sondagem lá, calha de rio, é pedra, então não tem problema nenhum. Descobri uma coisa que eu não conhecia, não sabia, radier é uma palavra francesa que significa jangada, não sabia disso, então o próprio radier é próprio para colocar um container, a não ser que você tenha um empuxo de água muito grande, mas não é o caso. Então, nosso prédio pode ficar em cima de um radier de 40 centímetros, e a gente começou pelo lado direito. Pode passar, Marcelo. Aí a gente, no dia seguinte da entrega, aí o capricho de uma obra em container ele tem que aparecer. Tudo que você faz em container tem que ser muito caprichado, né? Por exemplo, esse radier a gente poliu, fez umas juntas de dilatação, faz bem bacaninha, porque aquilo fica exposto. O caro, entre aspas, é sempre na boa qualidade do acabamento de vocês, porque o material em si é rápido e barato em relação à construção convencional. Pode passar. Uma pergunta, Maria José, esses cortes foram feitos no local, os contêineres já foram cortados? Se você olhar lá a foto, já vieram todos recortados, é o que a gente chama de planta de beneficiamento. Ali, ó, isso. Vem com tudo. Cada fachada do container tem uma planta de recorte. Porque, mais uma coisa que a gente brinca, né? Essa obra é da prefeitura e demorou a ser instalada a elétrica, a luz do prédio, que ainda nem existe, né? O prédio, entre aspas, não existe. Então, o recorte, para a gente, é usado com alta tensão, né? 220. Para recortar isso aqui, eu preciso de um equipamento que exige uma alta tensão, ou um sistema trifásico, que a gente não tinha. Então, a gente entrega tudo pronto, o que é legal. Eu não gastei nem água, nem luz da obra. Então, é um insumo que está inserido dentro do próprio manuseio da obra, do manuseio do material. Perfeito. A Paula é que fez a pergunta, e a Selma, ela pergunta sobre a ventilação passiva e mecânica. Se for possível, quer dizer, a pergunta dela é sobre eventuais odores desagradáveis, como mofo, que podem ser causados pela umidade. Como é que se comporta ou se previne? Não. Então, o projeto de container não pode ter umidade, né? A gente está fazendo esse radier justamente para soltar o prédio do chão. Eu estou usando sempre isolamento térmico e acústico nele. E eu trabalho com drywall dentro, então não tem como passar um cheiro de algum material. O que pode acontecer é quando se ela foi em algum lugar que tinha algum cheiro, é alguma instalação, principalmente de esgoto, sem tratamento ou sem fecho hídrico, né? Que aí o cheiro volta pela pia, volta pelo ralo. Isso é normal. Agora, cheiro de mofo não pode ter no container, não, porque ele não foi projetado nem para ter contato com... Não é que não possa ter contato com água, porque a gente está do lado do mar, e esse é o ponto. Mas, assim, não é para ter água nas paredes. E a ideia, inclusive, vocês vão ver mais na frente,
as nossas instalações são externas. Quando a gente pode usar esse partido, a gente faz, e principalmente sendo um prédio de público, né? De uma entidade de ensino, a gente está colocando as instalações, principalmente as de esgoto e de águas pluviais, externas para a gente ficar registrando e observando qualquer tipo de vazamento. Mas tudo tem que ser muito bem feito e bem calculado. E pode ter instalação dentro da parede de drywall sem nenhum problema. Eu vou mostrar para vocês algumas instalações já prontas e a semana que vem a gente vai botar em teste. A gente faz o teste sem as paredes. Vocês vão ver que é bem legal. É a parte que eu mais gosto, quando as instalações estão começando a ser executadas e você põe em teste antes de você fazer o fechamento. Pode passar, Marcelo. Perfeito. Só uma pergunta, aproveitando essa foto. O radier, o tirar do piso, é evitar a capilaridade da umidade ou não? Nesse caso, a gente está do lado de uma calha de rio. E a gente sabia que não tinha problema de um solo ruim. Mas essa calha, ela enche com a maré. Então, a gente soltou do chão para justamente não haver problema de água subindo por capilaridade. A gente usou concreto usinado e esse concreto ele é já próprio para não ter capilaridade. Aí, se vocês estão observando, teve uma chuva, porque eu não consegui uma foto melhor. E o pátio ficou com poças d'água, mas não infiltra, tem que puxar a água, porque a água não infiltra. Obrigada, Marcelo. Aí a foto já do segundo já container já colocado, né? É uma pena que eu quando eu catei as fotos, eu não consegui pegar as datas, porque é uma diferença de muito poucos dias. Pode passar. E assusta, né, a quem passa, ver um prédio de um dia para o outro estar pronto no local. E aí é o último container sendo colocado. A gente mostra isso na obra, na aula também. A gente tem que pensar muito na logística, em como o MUNC vai trabalhar disso aí. Esse MUNC teve que ser... Pode passar, que vai ser, na próxima vai dar para ver melhor. Ele teve que ser apoiado por um outro caminhão, porque o terreno lá ele tem uma facilidade de fazer uma curva, mas não aquela curva para botar no último pavimento lá que a gente tinha, né? Então, eles chamam de patolar, quer dizer, eles colocam um caminhão apoiando o outro para não haver um perigo de escorregar. Pode passar. Essa foto aí também é quando a gente já começou, aí é porque são detalhes, né? Aí a gente antes tinha os recortes, mas não tinha os quadros das portas e janelas. Agora já está com portas e janelas e a gente mostra que esses aros, né? esses caixonetes. O ideal é que você trabalhe com medidas padrões, para não ficar com preços de esquadrias muito caros. Como o nosso prédio é um prédio especificamente para a ICOR, a gente está trabalhando com vidro temperado, porque era o melhor para ter as portas e janelas do jeito que eles queriam, da medida que eles queriam, entendeu? E aí, nessa fase, aí, a gente está fazendo todos os caixonetes, que é feito no local, é uma solda simples, que é feito também muito rápido durante a obra. Essa solda não é a mesma de recortar. Essa solda dá para fazer com monofásico tranquilo. A outra solda de recortar, não. Precisa de alta tensão, é algo que tem que ser chamado a atenção para você não correr o risco de projetar tudo para entregar e, na hora da obra, ficar meio parado porque não tem como trabalhar. Pode ir? Perfeito. A Paula, ela pergunta, no caso de ser necessário, podemos ter um entreforro técnico, ou seja, descolar os contêineres para passar dutos de ar-condicionado e exaustão,
Seria necessário somente uma estrutura metálica, correto? Ela pergunta. Não precisa. A gente aí vai ter split e a gente está fazendo pelo forro. Vocês vão ver também na foto interna. Mas a não ser que você tenha um prédio gigantesco e que você tenha adutamentos grandes. Aí você pode fazer um patamar técnico, né? um entreforro. Aí você vai ter que botar no orçamento a estrutura metálica, que vai fazer esse espaçamento entre os dois containers e fechar, né? Porque depois aquilo acaba virando um local de bichos, né? Depois alguns bichos podem ficar por aquele lugar. Então, tem que pensar no tratamento das fachadas externas depois que você fizer o patamar técnico. Lá na Onda Verde, a gente fez uma coisa muito legal que nesse prédio não deu para fazer. A gente fez um recorte, fazendo como se fosse um shaft externo, virado para o corredor, onde todas as águas fluviais, toda a parte de esgotamento, tudo que tem no prédio está dentro de armários, onde a gente faz uma manutenção preventiva. No caso do ar-condicionado, você pode fazer essa previsão, principalmente... Aqui a gente está trabalhando com dry, que é o 2,59 de altura. Mas se você trabalhar com HC, você tem 2,89 de altura. Então, você pode ter aí uns 30 centímetros de rebaixo para fazer todo o teu dutamento, enfim, trabalhar com a questão de passar instalações por aí. Aí, a gente fazendo a passarela, lembra que eu comentei que a gente, lá no início, na foto, vocês no início, na maquete, a gente tinha umas passarelas para todas as portas que estavam voltadas para o pátio. A gente concentrou as portas no meio do pátio, para concentrar, para fazer só essa passarela, e logo depois, bem aí do lado, a gente faz o elevador de acessibilidade. Isso aí é uma vigazinha simples que a gente colocou, isso barateou muito o nosso custo. E o que ficou legal agora é que a gente, quando trabalha com metal, se você não misturar com madeira, ele fica muito frio, né? O próprio material já é frio. Então, a solução para a gente baratear o custo foi pegar os decks de container usado, né? O próprio piso, que é de madeira marítima, né? Madeira tratada para ficar dentro dos containers, e fazer a passarela em madeira. Lá na frente, vocês vão ver a maquete eletrônica, a última maquete eletrônica que eu vou mostrar para vocês. Ficou bem legal, vai ficar muito barato, quer dizer, muito barato, mais barato para a gente caber no orçamento que eles tinham dispostos. Pode passar. Aí é mais uma foto. Aí, essa foto é de segunda-feira. Aqui a gente tem já toda a parte de drywall, a gente começa pelo todo os montantes, porque os próprios montantes vão me facilitar, pode passar, Marcelo, vão me facilitar colocar todas as minhas instalações. Aí ele está sem, aí é o container cru, sem os montantes, pode passar. Aí já está com a caixa do elevador. Está dando para ver alguns montantes aqui, né? Acho que as fotos estão mais na frente. Olha aqui, obra sem resíduo, né? Vocês vão olhar mais uma vez. Pode passar Marcelo, mais uma vez. Aí, os montantes. Só uma curiosidade, Maria José, que alguém pode estar tendo, e para você poder responder. Essa peça daqui, ela é do próprio container, como tem ela é aqui, do próprio container. Ela é uma longarina. E a gente adequou a passarela num perfil do tamanho da longarina. E ela é só encaixada e depois é soldada. Então, muito simples, né? Muito barato de executar. Ela poderia também ser aparafusada ou Poderia. Ou acaba que a solda... Poderia. Mas só que para parafusar, aí você vai ter que pegar a viga, tratar a viga, fazer a larga, fazer os furos no container e a parafusar. É uma mão de obra que, para esse caso, não havia necessidade. Agora, quando a gente faz uma residência, a gente pode usar até o aparafusamento como uma bossa do projeto.
Esses são os montantes no depósito. Aqui eu estou mostrando, as fotos que eu tenho são de obras agora, né? E essa obra está caminhando. Esses são os resíduos de montantes que vai sobrar e, de repente, a gente vai aproveitar para alguma coisa. A gente guardou lá. E passa mais um, Marcelo, acho que é o próximo, que estão as instalações. Isso. Aí, olha só, essa parte que eu gosto muito. Os containers já estão com as instalações, com todos os meus conduítes. A gente está usando eletroduto, porque, como são laboratórios, a gente vai ter esses eletrodutos aí, tem 1 polegada. Não sei se vocês estão percebendo, não está dando para enxergar direito, mas tem um desnível aí do teto do container até o montante, que vai ter o gesso, de 15 centímetros, porque esses meus. Isso aí. Esses meus rebaixos é de propósito para eu passar meus eletrodutos, porque tem muita elétrica aí. A gente está com um cabeamento de 35 milímetros de tanto material que a gente vai ter nos laboratórios. Aqui na foto da esquerda, esses pontinhos vermelhos são os registros dos banheiros, os chuveiros que já estão prontos lá, com o registro deles também. E nessa foto do meio, é o mesmo local, só que eu olhando de frente, né? Aí tem o esgotamento da pia, que vai ter nesse banheiro, e a janela, que a gente também está fazendo a janela com montantes, porque a gente vai usar, para baratear o custo, a gente vai usar vidro temperado, eu comentei isso ainda há pouco. Aí, do outro lado, de novo, acho que eu botei a mesma foto, tinha uma foto que eu mostrava o piso, mas dá para ver aqui. O piso, a gente tirou esse pedaço aqui, porque a madeira estava ruim, assim, não estava boa para aproveitar. A gente fez toda a parte de esgotamento e concretou. Mas na onda V a gente não precisou nem concretar, a gente abriu o piso, fez toda a parte de esgotamento, botou para o lado de fora, para perto dos shafts. Depois a gente fez um fechamento com madeira também, usamos a própria madeira como forma desse meu contrapiso. Contrapiso, cerâmica, é uma obra comum. Pode passar. No Radia, você tinha as esperas do esgoto? Ou não precisa. Você tem um entrelaje que acaba surgindo da longarina. Tá. Lá na loja, lá na aula, a gente mostra o container por baixo. Por baixo ele é todo sarrafiado com madeira maciça. Ele é de propósito para aguentar o peso de alguma coisa dentro do container. Essa madeira para tirar é muito caro, não compensa você tirar, mas você pode furar, fazer toda a instalação, furar na longarina também, se for o caso, mas a gente não precisou fazer, eu vou mostrar por quê, porque a gente fez em cima, de propósito, e aí a gente fez esse esgotamento aqui só para a parte de chuveiros, né? Isso mesmo, de chuveiro. E o resto a gente tenta fazer tudo pela parede para ser mais fácil de executar. Mas a gente tem um rebaixo suficiente para executar o esgotamento no térreo. E em cima é fácil demais, porque é entre forro e dá para a gente fazer também no piso de cima. Pode passar. Quer dizer, então, voltando a uma pergunta anterior, você, na verdade, o esgotamento você faz entre os containers, você não precisa fazer no container de baixo. A gente coincide. Você faz abaixo do piso do de cima. É como se você criasse um sanduíchezinho aqui. Sim. É isso? Não. A gente, porque olha só, no prédio, no pavimento de cima, eu coincido com a descida. Então, eu não preciso sair para descer. Eu desço e uso o mesmo esgotamento do pavimento de baixo. Uhum. Entendeu? Uhum. Tá. Deixa eu passar aqui para o próximo. Isso aí. Eu achei que não tinha botado essa foto. Só nesse caso, e mesmo assim foi porque essa madeira aí não estava boa, porque estava empenada. Então, ia dar mais trabalho acertar a madeira do que a gente tirar e fazer o esgotamento. Tudo no container é muito fácil de executar, né?
Então, às vezes, uma manobra dessa é mais barata do que você refazer o material, aí gasta tempo e mão de obra. Pode passar, Marcelo. Aqui, eu não sei se a gente pode até passar depois as fotos de novo. O pavimento de cima, que tinha uma foto do container e o outro não, o pavimento o piso do container é dessa madeira. E a gente lixou e passou só uma demão de verniz do lado esquerdo para os professores verem se eles gostavam, porque a gente botou essa pegada no projeto, deixar ele rústico mesmo, porque vai usar com água, com sujeira de lama, com um monte de coisa. Nesse caso, são os laboratórios em cima. Então, essa aí é uma prova de que a madeira é bacana. A gente passou uma lixa simples, não foi uma lixadeira, e uma demão de verniz. E olha como é que fica bonito. Esses buraquinhos são o aparafusamento do compensado naval nas terças que tem de madeira no container por baixo. Então, quando você lixa e enverniza, esses parafusos ficam sobressaindo, são bem simétricos, fica muito bonitinho o piso do container. Eu já entrei em restaurantes que usa esse material assim mesmo, de maneira rústica, de propósito, para aproveitar o material. Ó, só para lembrar, volta aí, Marcelo, por favor. A régua da direita é como o container estava, a do meio é lixada e a terceira é envernizada. Aí é o que eu estava comentando sobre as instalações. A gente, nesse caso aqui, naquele banheiro, a gente, para não ter que fazer nenhum recorte na chapa, a gente cortou na longarina, não teria problema, porque ela é apoiada, esse container está totalmente apoiado no radier, e todas as nossas descidas estão pelo lado de fora. E se você olhar a maquete eletrônica, sempre foi assim, porque essa água aqui é água, uma é descida de água pluvial e outra de esgotamento. A de esgotamento é para facilitar a manutenção, caso entupa, ou haja algum entupimento, e o outro é de águas pluviais que a gente está drenando para aproveitar para reusar na irrigação. Aí são os nossos rebaixos. Dá para ver que é bem alto, né? Na primeira longarina, na primeira montante, dá para ver que tem uma diferença de espaço bastante razoável, justamente para a gente conseguir passar nossos conduítes, que são de 1 polegada, e são rígidos, não tem como fazer curva e dar um jeito depois de passar. Pode passar? Só para esse caso, que a gente teve que botar muita coisa, né? Aqui, os professores entraram, esse prédio ficou muito agradável de vento. Aí a gente abriu as portas, o professor adorou, o chefe, né, do projeto adorou, e a partir de agora, parece que nós vamos ter essas portas abrindo, mas por dentro com um guarda-corpo de vidro temperado e janelas de correr, para eles aproveitarem o visual e o vento, que acabou que é muito agradável mesmo no local. Só para confirmar, você quis dizer que aqui vai abrir mais o vão? É isso? Não, desculpe. Esse vão vai abrir mais? Não é isso. Onde tem as portas. Aqui? Onde tem as portas, do lado de topo, no pavimento térreo. Isso. Aí as portas estão abertas. Acho que já passou essa foto, ou vai passar. A gente abriu as portas, elas estão encostadas, a gente vai fazer um gancho para segurar. No de cima, a gente ainda não sabe se vai abrir, porque vai dar trabalho para depois fechar. Mas, pelo menos, nos de baixo, onde vai ser a sala de professores, eles querem isso aí aberto. Então, é a porta aberta encostando na parede do container. Perfeito. Deixa eu aproveitar que agora a gente está vendo
uma foto do elevador e a Paula tinha perguntado se a caixa do elevador ela está em concreto, se a opção foi para baratear, fazer ela em bloco de concreto, a envoltória. Não, foi especificação do fabricante. Esse elevador é feito sob medida, é só para no caso, um cadeirante, por causa do valor do elevador, né? No caso, elevadores são caros, então o fabricante deu a caixa para a gente, é feita em bloco de concreto com grauteado, né? Com ferro e concreto. Porque a máquina não é no alto, a máquina é atrás e ela vai num trilho que fica atrás da cabine. Perfeito. Até voltando, você tinha comentado ali do corte da longarina e você comentou que ele é garantido porque está apoiado no radier. Mas sim, o Fábio ele pergunta se esse corte na longarina não enfraquece a estrutura. Não, deixa eu te falar, é porque eu não tinha essa foto, mas um dos contêineres de cima, esquerdo, teve que entrar direito, teve que cortar, porque lembra que eu falei que o caminhão teve que patolar, porque ele estava escorregando? Na hora teve que recortar e a gente teve que soldar e ninguém está vendo a solda. Eu tenho essa foto, só que eu não achei a tempo para botar hoje aqui. Então, não tem problema. Lógico que o serralheiro que vai fazer esse corte, e porque eles estão apoiados um sobre o outro, está soldado, tem projeto de estrutura, não é uma coisa assim, vamos cortar. Houve essa manobra por causa do vizinho, eu não tinha, não tinha o espaço de giro para eu trabalhar com esse container inteiro. Aí são as mood balls aqui do lado, na esquerda, que já é uma produção deles eles chamam de um projeto embrionário, né? Então já tem um processo começando em algum lugar. E aqui a placa do Biocentro, né? Que mostra o projeto, que ele tem uma parceria aí com a UF, com a Fundação Euclides da Cunha, com a Codemar, que é de Maricá, e com a Prefeitura. E eu acho isso bem interessante, porque está sendo algo que está indo em conjunto, e o projeto é trazer água pura, lagoas vivas e áreas renovadas. É isso. Pessoal, enfim, estamos chegando aqui na parte final da nossa aula aberta. Acho que foi bem interessante para todos vocês acompanhar esse processo. Quando a gente escolheu esse projeto, é um projeto muito recente, né? Quer dizer, é muito interessante que provavelmente numa próxima aula aberta, no próprio curso, quer dizer, vai ser possível acompanhar as próximas etapas, né? É um curso, o curso em containers ele está indo para a 6ª edição. É um curso muito prático que dá noções iniciais para os alunos em relação a essa solução, né? A adoção dessa solução. Inclusive, bem interessante que recentemente a gente, enfim, a Maria José participou de uma disciplina, de um mestrado que eu leciono, que eu oriento, e uma das palestrantes falou diretamente da Dinamarca. Ela até trabalhou em um dos projetos com a Maria José e ela comentou que quando chegou lá, ela viu um projeto em containers e com vários conceitos e dito como muito sustentável, como referência, e quando ela viu, ela falou, caramba, eu já tinha feito isso lá no Onda Verde, que é o primeiro projeto que rapidamente a Maria José mostrou, e que, se vocês quiserem, enfim, e acessarem as mídias da PUC, vocês vão ver em aulas abertas anteriores, porque ele já foi apresentado. É um projeto muito interessante, que ele reforça muito o lado social, e de forma muito bacana é que esse projeto agora ele também tem uma função muito importante, né? Quer dizer, até algo que eu vou instigar a Maria José a falar, não sei se ficou claro,
que essa obra ela está sendo toda conduzida sem água e sem energia no local. Então, antes até, quer dizer, acho que tem esse complemento, né, que eu acho que é importante eu passar para a Maria José, que a gente, quer dizer, acabou que a gente ficou atento, ela ficou atenta a todo o material de apresentação, Sim. mas isso com certeza é algo muito interessante. Então, eu vou passar para ela poder escrever isso. Vocês fiquem à vontade aí para perguntas finais e depois a gente dá o encerramento. Eu até quero chamar a atenção que isso não é um demérito, né, do tipo, não tem água e não tem luz, mas é que esse foi um terreno que é um aproveitamento da prefeitura de um terreno que era muito bacana para o projeto. E todo o trâmite com o Enel, com a concessionária de água, leva um tempo. E o que eu acho muito interessante que a gente ainda está, a Enel já fez a visita, mas o projeto já estava andando, o prédio já estava andando. Quando a Enel chegou na obra, eu já estava com o prédio em 2 pavimentos. A instalação deve ser feita agora, semana que vem, porque eu trago tudo semi-pronto. E por trazer semi-pronto, eu também não uso água. A minha instalação lá, não sei se vocês perceberam, não está pronta. E só tem a parte de obra bruta, né? E mesmo assim, é mais uma foto que eu vou trazer para a próxima palestra. A gente está com uma telha lá, de propósito, uma telha, captando a água de uma parte que cai muita água para dentro de uma caixa, e a gente está usando água da chuva para fazer o concreto, o pouco concreto que a gente fez. Então, eu acho isso muito legal, porque a gente não é essa pegada, não é a intenção não é ficar sem água, sem luz, não é um demérito nem da UF, nem da obra, é anormal demorar, mas a obra é tão rápida que quando eles chegarem, eles já está com tudo pronto e prova que é sustentável, né? Eu acho isso muito bacana. Sim, sim, não, perfeito. Quando eu comentei dessa questão da ausência de água e de energia, só para deixar claro que como é uma obra que ela é viabilizada mesmo, digamos assim, num local remoto ou sem ainda a entrada de água e energia, né? Então, isso evidencia mais um atributo do sistema construtivo como um todo, né? Se você parar para pensar que é drywall, que a gente vai trabalhar, que todas as instalações vão ser concluídas ainda, e que a gente está trabalhando com o que tem, né? Muito do que a gente pode fazer numa obra dessa não é improvisar, é trabalhar com o que tem da melhor maneira possível. Então, a gente está gostando muito da experiência. Não, e quando eu falei isso, é porque uma vez eu escutei, acho que até uma pessoa do programa, né, da ICO, pô, mas não fala que não tem água e não tem luz, pô, não é estranho? Eu falei, não é sustentável, é legal, porque a gente está andando tão rápido que a obra, quando chegar esses insumos, a gente não gastou, isso é interessante. Eu estava querendo registrar isso, inclusive, para a gente ter mais um case, né, um trabalho de execução de uma obra limpa. Perfeito. E que trata muito pouco de água, né? Usa muito pouca água, não tem argamassa, não tem reboco, não tem massamento, não tem jogar água para fazer massa. É bem diferente, é muito limpo mesmo. Perfeito. Pessoal, enfim, então, mais uma vez, deixar claro que, enfim, como eu estava comentando antes, é um curso muito ligado à parte prática, né? A ideia é capacitar os alunos a terem um entendimento desse e terem a opção, né, de utilizarem o container como um material de solução total ou parcial ou eventual dentro dos projetos, mas, sem dúvida, como a Maria José colocou, está dentro de conceitos que cada vez mais vão ser adotados. E até voltando à questão do relato da Renata, que é a pessoa que é a arquiteta que está na Dinamarca, quando ela viu um case exatamente a semelhança do que o Onda Verde fez, é algo que está no protagonismo, quer dizer, na linha de frente
do que países que estão muito voltados para a sustentabilidade, muito voltados para uma série de atributos que a gente tem que buscar no setor da construção civil, estão adotando. Tá? Então, acho que, assim, da minha parte, agradecer muito a presença de todos vocês, deixar claro que tem outras aulas também desse mesmo tema ofertadas no sistema de palestras, quer dizer, na relação de palestras da PUC, deixar o convite aberto para todos vocês em relação ao nosso curso, ao curso que é ministrado pela Maria José, que está indo agora para a 6ª edição. E é isso, e parabenizar a todos pelo investimento, pelo tempo de vocês, de estarem aqui numa noite de quarta-feira, enfim, é sempre depois de um dia de trabalho, mas investindo no aprendizado. E a gente, enfim, fica aí o convite para que vocês se inscrevam e que, quem sabe, vocês possam estar com a gente no curso. Tá? Respondendo rapidamente a Patrícia, o seu nome, você tendo feito a inscrição e com o teu nome como tal, o seu nome e sobrenome como você fez a inscrição, de forma automática o sistema vai ler a tua presença e eles vão emitir num tempo aí de 2, 3 semanas, enfim, o tempo que eles precisem para poder estar emitindo, e você recebe diretamente no seu e-mail, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, a todos e todas. Então, o Lucas está perguntando, né, Maria José, se a gente tem previsão do 2º módulo. A gente está querendo criar um pouco mais de massa, a gente está criando um grupo de containers, né, da PUC, eu acho que é um movimento importante, enfim, ele se soma a diversos outros movimentos, enfim, a gente está com curso também de construções em madeira, a gente tem outros cursos, mas, sem dúvida, a gente está procurando incorporar um pouco mais, ter algumas turmas do módulo 1 para a gente poder ir para o módulo 2. Tá? Mas a gente espera em breve, quer dizer, está no plano, em breve a gente poder estar lançando. Tá bom? A gente agradece a todos e eu queria só passar a palavra para a Maria José para ela se despedir de vocês e fazer aí o fechamento. Obrigada, pessoal. É muito bom falar. A gente gosta muito de falar de arquitetura modular, de container. Às vezes eu me empolgo em relação até às instalações. É engraçado como, às vezes, como arquiteto, eu fico me olhando assim, eu falo, gosto mesmo de ver essa questão de instalações. E eu acho que eu estou aberta a qualquer esclarecimento, se alguém quiser fazer alguma pergunta. O Marcelo vai botar o nosso e-mail aí, né, Marcelo? E fico à disposição e acho que vocês vão gostar muito do 1º módulo. A intenção é sair o 2º módulo ainda esse ano, ainda, se Deus quiser, né, Marcelo? Mas, a princípio, o 1º módulo é principalmente para você saber olhar o container e saber trabalhar com ele logo de cara. Lógico que a gente precisa desenvolver a técnica, desenvolver materiais, mas dá para vocês fazerem esse módulo e sentirem que a arquitetura com container é uma coisa muito dinâmica e, além de ser flexível e replicável, né? Qualquer coisa, estou a postos. E, se Deus quiser, quem tiver interesse, vamos estar juntos aí na próxima edição. Perfeito. Enfim, pessoal, mais uma vez agradecer muito. Fernando, eu coloquei ali uma mensagem para você. Eu coloquei meu e-mail aqui também, enfim, se tiver alguma questão específica, e boa noite para todo mundo, muito obrigado, tá? E, enfim, a PUC agradece muito, eu, em nome da PUC, agradeço muito, e que bom que vocês todos gostaram, e uma boa noite para vocês. Obrigada, boa noite.